a audiência. Diego, acho que a gente tem que perceber o espaço onde hoje ocorre uma reunião na ONU, que é a Assembleia Geral. A Assembleia Geral, ela, apesar de comungar da participação de todos os membros estatais que formam as Nações Unidas, ela tem uma capacidade de ação muito reduzida frente ao Conselho de Segurança. Então, do ponto de vista do que poderá sair como resolução ou documento da Assembleia hoje, ele tem uma capacidade de fazer pressão a Israel ou a próprios membros do Conselho de Segurança sobre tomar medidas no sentido de priorizar a questão humanitária, mas ele tem muito pouca função ou força para fazer disso algo que se materialize na prática, criando algum tipo de missão humanitária ou criando, acessando o capítulo 7 da Carta das Nações Unidas e fazendo com que a força possa ser utilizada a partir de um movimento da comunidade internacional capitaneado pelas Nações Unidas. Para isso ocorrer, teria que ser uma resolução votada no Conselho de Segurança e não vetada por nenhum dos seus membros e aprovada pela maioria com os votos que nós já estamos vendo nos últimos dias. Então, a função da Assembleia hoje é mostrar que há uma vontade geral da comunidade internacional em construir uma saída que seja, primeiro, priorizando a questão humanitária e, segundo, priorizando um cessar-fogo e uma saída pacífica dentro, obviamente, daquilo que for possível na resolução desse problema. Então, é bom, mas a gente não pode esperar que saia dali algo muito veemente do ponto de vista de um documento institucional. É uma declaração que tem peso político, faz pressão, mas não gera de forma imediata resoluções práticas ou ações práticas no terreno. Professora, como a senhora bem realça, há uma diferença fundamental entre a Assembleia Geral, cujas resoluções têm ali o peso de uma recomendação, e as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, que são vinculativas, que têm peso no direito internacional e que, em tese, obrigam os países a respeitá-las, respeitar essas decisões. Muitos até desrespeitam, mas o peso da cobrança é mais legítimo quando estamos lidando com uma decisão do Conselho de Segurança e não da Assembleia. O que eu queria lhe perguntar é, uma decisão favorável, que não parece negligenciável que seja aprovado alguma coisa nessa Assembleia Geral. Na hipótese de ser aprovada uma resolução ali de teor humanitário, dependendo do volume de votação, isto pode efetivamente ter algum efeito sobre o Conselho de Segurança, levando o Conselho de Segurança a eventualmente aprovar, parece que o Brasil está negociando ali um outro texto, o quinto texto de resolução para submeter à votação no Conselho. Acha que uma eventual decisão positiva hoje pode constranger o Conselho ou vai continuar aquele circo de Estados Unidos, Rússia, China, um vetando o outro? Então, Josias, eu acho que essa sua pergunta é muito importante e interessantíssima, porque eu acho que ela vai em dois sentidos. O primeiro, no sentido do que a gente vem assistindo de um esvaziamento da importância do Conselho e das Nações Unidas na resolução desse problema. O que mostra que um pouco desse circo que você fala que fica entre as potências que têm poder de veto, principalmente Estados Unidos, China e Rússia, eles não são só posições políticas desses países, eles são deliberadamente ações estratégicas que eles estão tomando do ponto de vista dos seus interesses na política internacional, em detrimento daquilo que é preciso decidir sobre o conflito. Então, essa é a primeira questão que eu acho que a gente tem que entender da dinâmica ali e que você bem relatou na sua fala. A segunda é sobre a pressão que pode ser feita e se isso causaria alguma mudança. Me parece que causaria muito pouca mudança, né? Na Uhum. lógica que esses países estão hoje se relacionando dentro do Conselho de Segurança. Mas ela abre, talvez, se sair ali uma declaração conjunta, ali uma resolução da Assembleia no sentido de recomendação de que é preciso priorizar a questão humanitária, ela faz uma pressão para que a próxima resolução tenha um pouco mais de cuidado a ser votada, tenha um pouco mais de negociação a ser levada em consideração. Mas, se alguns pontos ficarem efetivamente em suspenso no debate, e esses pontos são cessar fogo, direito de autorresposta,
punibilização do Hamas, tudo isso que não tem a ver necessariamente com a resolução em si, mas com a questão política entre os membros permanentes e com poder de veto, a nossa chance de ver uma resolução nesse sentido eu acho que é bem diminuta. E o que parece nos últimos dias é que há um esvaziamento, depois do que aconteceu com a fala do secretário-geral e então um rechaço por parte da diplomacia de Israel nas Nações Unidas, tirando a importância das Nações Unidas, parece que hoje qualquer resolução que seja votada ali não está sendo considerada como a melhor ferramenta internacional para resolver o conflito. Então eu acho que a pressão ela vai existir, mas talvez ela tenha muito pouca capacidade de fazer com que se mude ou que se crie algum constrangimento efetivo no Conselho para que se priorize questões humanitárias e não questões de poder e de alguma imposição de vontades em relação a algumas demandas por parte dos atores, principalmente os que têm poder de veto. Professora, esse conflito, ele está mostrando, está resultando tá mostrando um enfraquecimento da Organização das Nações Unidas no contexto das nações. Quer dizer, para resolver problemas, a ONU já não é mais um, um fórum capaz de movimentar e sacudir os países. Como é que eu queria saber o que a senhora acredita que vai sobrar disso? A ONU vai se esfacelar ou há chances dela retomar algum protagonismo no cenário mundial? Qual o futuro geopolítico que a senhora vê a partir desse conflito? Então, Thales, é complicado, mas a gente pode talvez traduzir numa fala, né? Ruim com a ONU, pior sem a ONU, né? Mas o fato é que ela vem sendo esvaziada não só por causa desse conflito, porque de alguma forma, desde a questão da Ucrânia, da guerra entre Rússia e Ucrânia, do conflito ucraniano, e de toda a dimensionalidade do que a gente está chamando, e alguns atores internacionais vêm chamando, da construção de uma nova ordem internacional, a ONU vem sendo cada vez enfraquecida como o fórum internacional ou global onde as decisões multilaterais devem ter prioridade para ocorrer. E isso, por um lado, é uma estratégia de alguns estados, por outro, me parece ser muito temerário. Porque se há alguma capacidade, pelo menos, de criar interlocução entre as potências, mesmo que ela seja desigual, e como é no caso do Conselho de Segurança, a capacidade de ação e decisão, mas você está lá, o fórum está criado e você pode trazer questões que são muito importantes para a sociedade internacional para serem discutidas nesse espaço. E você criou toda uma estrutura desde o final da Segunda Guerra Mundial que pode alcançar os rincões mais distantes do mundo e nele ter algum impacto. Se a gente perde essa organização, o que será do futuro das relações no espaço internacional? Nós vamos voltar a algum tipo de individualismo, o que nós nas relações internacionais chamamos de um mundo realista, onde cada um defenderá os seus próprios interesses em detrimento da sua autopreservação, principalmente securitária, não priorizando o multilateralismo, que parece ser algo e que a gente assistiu aqui ao longo dos últimos anos, benéfico, principalmente para aqueles países que têm menos capacidade de ação no sistema internacional. Então, eu não consigo te prever o que poderá acontecer com as Nações Unidas, se ela vai deixar de existir ou se ela vai se enfraquecer ao ponto de deixar ser importante, se vai se criar outro organismo para substituí-la. O fato é que hoje, com as amarras que foram criadas pela própria Carta das Nações Unidas, pelo sistema multilateral que ela prioriza, ela não atende à lógica do poder que está sendo A travada senhora e falou, a conflituosa no senhora falou que sistema. dos atores desse quadro estão querendo enfraquecer a ONU e enfraquecer uma política multilateral. Quais são esses atores? Olha, É possível nominá-los? veja, hoje, se a gente pensar no conflito Israel e Hamas e toda a problemática da faixa de Gaza, depois do discurso de Guterres na última
sessão do Conselho, nós vemos Israel tentando esvaziar as Nações Unidas, mas não com o propósito de esvaziar as Nações Unidas como entidade, mas com o propósito de esvaziar a capacidade pela qual o Guterres tem de conduzir o que ali hoje está sendo tratado do ponto de vista desse conflito. Então não é uma questão geopolítica global, é essa tentativa de Israel de tirar o protagonismo das Nações Unidas numa possível resolução. É pontual porque Israel pretende, junto com os Estados Unidos, praticar a sua resolução para aquele conflito, e aqui, a par de qualquer crítica, só fazendo uma análise geopolítica. Se você abrir um pouco mais a análise geopolítica aí para essa questão da ordem internacional, aí nós vamos ver que vários atores estão tentando desconstruir essa questão. Principalmente, tanto os Estados Unidos, de alguma forma tentando agir unilateralmente para mostrar a sua hegemonia e a sua força, mas também China e Rússia, com uma tentativa de tirar o pêndulo das Nações Unidas como foco central do processo multilateral e levar para outras instâncias. Então é um processo complicado, porque as Nações Unidas ainda deram uma garantia ao longo desses anos pós Segunda Guerra Mundial de uma capacidade de discussão multilateral com algum crivo e capacidade de influência no direito internacional, de se fazer respeitar. Quando você, de alguma forma, a desmerece, inferioriza na sua capacidade, nós criamos um vácuo e tudo pode ser colocado ali nesse vácuo. Pode ser uma nova instituição, pode ser uma nova clivagem entre países individualmente. Professora, eu queria muito aproveitar a sua experiência para obter uma avaliação sobre a atuação do Brasil. O Brasil teve dois tipos de ação nesse conflito, uma delas fora da ONU, independente da ONU, que foi a repatriação dos brasileiros, aparentemente um plano muito bem sucedido, trouxe quem queria voltar, está agora se esforçando para repatriar os últimos 30, ou cerca de 30 que estão lá ainda trancados na faixa de Gaza, um grande empenho diplomático para tentar liberar esses nacionais que ainda estão lá na faixa de Gaza. E a outra ação brasileira se deu no âmbito da ONU. Aparentemente também foi uma boa ação, uma ação benfazeja, negociou os termos de resoluções, levou ali a negociação às fronteiras do paroxismo, né? Grudou o rótulo de terrorista no Hamas, trocou cessar-fogo por pausa humanitária, fez o esforço que tinha que fazer para tentar aprovar uma resolução. O que eu queria saber do resumo dessa ação brasileira, que tipo de papel o Brasil passa a exercer? Houve alguma mudança no cenário internacional? O Brasil passou a ser visto de outra maneira? Ou isso daqui é muito fugaz, numa presidência que dura um mês, rotativa, daqui a pouco todo mundo esqueceu? No âmbito interno, aparentemente, a repatriação rendeu frutos ao governo. É muito bem avaliada essa ação. Agora, do ponto de vista internacional, esta ação adequada do Brasil na ONU rende alguma coisa ou daqui a pouco todo mundo já esqueceu? Então, Josias, eu acho bem interessante, porque ela rende pontualmente, recolocando o Brasil num eixo reputacional, digamos assim, do que é a sua tradicional posição de política externa, a sua tradicional posição no sistema internacional, como um ator que sempre privilegiou aquilo que o seu artigo 4º da Constituição defende. Direitos humanos, autodeterminação dos povos, resolução pacífica dos conflitos e toda essa dinâmica. Então, essa posição do Brasil recoloca como um ator com algum peso nesse processo de diálogo sobre questões que estão no topo da agenda. Isso é facilitado, e aí acho que é uma coincidência, pela posição que o Brasil ocupa nesse momento, que é a presidência rotativa do Conselho de Segurança. Porque ele acaba sendo o interlocutor principal que coordena as discussões para as possíveis resoluções que são propostas. E tem um fator interessante. A resolução que o Brasil propôs, com todas as características que você bem disse, condenando o Hamas, tirando a questão de cessar fogo por pausa humanitária, ou seja, ela foi a que mais alcançou um consenso entre as partes. E ela que talvez mais pudesse ter, de alguma forma, levado a que algumas questões humanitárias tivessem sido, né, de violência praticada, hoje tivessem cessado antes. Então, nisso, o Brasil ganhou aqui um protagonismo
que não é um protagonismo novo, mas é uma recuperação de um protagonismo que ele sempre teve e sempre defendeu no sistema internacional, dessa solução pacífica. Agora, isso também se dá porque ele está ocupando a presidência rotativa. Se porventura não se conseguir uma resolução antes do fim do mandato brasileiro nessa presidência rotativa, o Brasil ainda terá uma voz, obviamente, no Conselho, mas não é mais aquela voz que vai coordenar os trabalhos. E aí nós vamos precisar sentir qual realmente será o peso do qual o Brasil terá para influenciar atores que hoje são mais importantes e mais diretamente ligados ao conflito. Por exemplo, o próprio Estados Unidos, a própria Rússia, ou o Catar, que faz muita mediação junto ao Hamas, ou a Turquia, que tem muita relação com toda a questão bélica da região do Oriente Médio, ou com o próprio Irã. Então, aí sim vai se mostrar a real capacidade do Brasil. Mas eu acho que a questão mais importante de todos esses últimos acontecimentos que a gente viu desde a eclosão no dia 7 desse conflito, é uma recuperação daquilo que nós chamamos da tradicional política externa e diplomacia brasileira. Isso é bom para o Brasil. Isso reforça uma reputação que foi construída não nesse último governo ou não nos últimos 10, 20 anos, mas uma reputação de política externa que foi construída desde o início das Nações Unidas, de um Brasil atuante, de um Brasil defensor de pautas muito sólidas nas Nações Unidas e que, obviamente, quanto mais ele mantém um padrão, mais reputação de um ator confiável e de um ator do qual se pode contar no sistema, ela aumenta essa reputação. Então, me parece que o trunfo principal do Brasil é esse. Fora, obviamente, o que você disse do ponto de vista do retorno dos brasileiros, que eu acho que foi uma questão muito acertada, uma questão que mostra a importância de toda uma interação, uma cooperação interagência nacional com as Forças Armadas, com o Ministério das Relações Exteriores, com o governo federal. Isso foi, acho que um caso de muito sucesso e que bom, né? Pôde repatriar quem queria ser repatriado. Professora, só mais uma pergunta sobre se não chegarmos a essa trégua, né? O conflito realmente pode escalar ou vai ficar no nível de ameaças? Vimos hoje Estados Unidos se movimentando, o Irã já fez ameaças claras também. Diego, não dá para a gente fazer previsões, né, de futuro, mas o fato é que já estão ocorrendo alguns tipos de ataques em lugares que são fora de Gaza e fora de Israel. Nós vimos bombardeios na Síria, né, pontuais sobre silos com alguns armamentos. Nós estamos vendo no Líbano, no norte de Israel e no sul do Líbano algumas questões. Nós estamos vendo porta-aviões se deslocarem para a questão, para o mar ali na fronteira de Israel, ou seja, a possibilidade de escalar, ela é clara. Se vai ocorrer, eu acho que depende muito de como vai ser conduzido, principalmente a incursão por terra de Israel no território de Gaza, e como se dará não só a incursão, mas o que será a consequência dessa incursão. Uma anexação de território, uma vaga de pessoas deslocadas para o sul de Gaza, que podem vir se tornar um problema humanitário para o Egito, uma contínua, um contínuo bombardeio que pode não respeitar o direito internacional e os civis que estão em Gaza, e isso reverberar cada vez mais para ameaças para todo o mundo árabe, e, obviamente, um aumento retórico do discurso dos Estados Unidos perante o Irã e uma resposta do Irã não aceitando essa pressão. Eu acho que uma coisa que nessa semana aconteceu foi muito pouco falado, mas que pode demonstrar que de alguma forma a escalada ela está em cima da mesa para os países envolvidos nesse conflito, foi o presidente da Turquia, Erdogan, deixar claramente pela primeira vez dito num discurso que ele não considera o Hamas um grupo terrorista. E a gente tem que considerar que o Hamas cometeu atos de terrorismo contra Israel, então quem comete atos de terrorismo é um grupo terrorista e não importa a sua motivação, por mais legítima que possa parecer diante dos nossos olhos todas as violências que o povo palestino vem sofrendo, mas ele não tem como resposta direito de fazer o que ele fez contra a população de Israel. Mas o fato de Erdogan, um dos mais importantes estados naquela conjuntura geopolítica, ter dito isso, mostra que há uma preponderância, uma
pretensão de que, se for preciso escalar, se vai escalar e se vai apoiar esse grupo em detrimento de Israel e da sua coligação junto com os Estados Unidos e outros países. Então, hoje, a vontade não é que se escale, porque isso teria proporções muito prejudiciais e de uma violência talvez que a gente ainda não assistiu nos últimos tempos, mas que ela está na mesa a possibilidade de retaliação a Israel e aos Estados Unidos por parte desses atores no Médio Oriente, isso acho que a gente não pode duvidar, não pode ter dúvidas ou achar que é de menor importância. Pois é. Daniele Aires, professora aqui conosco de Relações Internacionais da Universidade